Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 140. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Hoje o programa de número 140, segundo programa de 2025, segundo, né? Então, estamos aí ao vivo para iniciar o ano a todo vapor. Vamos com tudo. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos presentes, né, no nosso encontro. Estamos aqui novamente para continuarmos nossos estudos a respeito da ciência iniciática das idades. Sempre lembrando que o nosso encontro chama-se Projeto Iniciação. Então, para que a pessoa faça esse projeto, desenvolva esse projeto, que é o projeto mais importante da vida, ela tem que entrar para uma escola iniciática. É isso? Então, nós sugerimos, então, que a pessoa faça essa iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. O que é necessário fazer? Entra numa busca da internet, coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose, e a pessoa vai entrar no site da Eubiose. Lá ela vai encontrar um lugar onde então ela pode ter acesso a todos os departamentos do Brasil e do exterior, departamento da Eubiose. Ela entra em contato com o departamento e estabelece o início do seu processo de iniciação. O primeiro grau é o projeto peregrino, o grau peregrino. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando 5 graus, a pessoa pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí pode participar de ritualísticas, todas, palestras internas e externas, atividades internas e externas, e mais do que nunca, ela tem a possibilidade de ler e estudar as revelações do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. É claro que a pessoa vai escolher um departamento na sua cidade, né, ou próximo à sua cidade, para que ela possa fazer o grau de forma presencial. É muito importante fazer o grau de forma presencial. Se não for possível fazer presencial, devido ao distanciamento dela de um departamento, né, ou por outros motivos, então ela pode fazer o EAD, Ensino à Distância, através da internet. Mesmo assim, ela tem que, evidentemente, entrar em contato com o departamento para fazer esse contato com EAD, ensino à distância. Aí está, então, para todos, né, essa mensagem importante. Muito bem. O nosso programa aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são 2 bases importantes. Os ensinamentos deixados pela mestra Helena Petrov Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos deixados pelo nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também a gente vai abordando, à medida do necessário, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese de conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários, início da era de Maitreya também, né? Nós estamos na era de Maitreya, né? Então, aí está indicações importantes para todos aqueles que se interessam em seguir o caminho do projeto Iniciação. Muito bem. Então, aqui, sempre lembrando também que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele deixou ensinado, deixou escrito que o Brasil é o berço da nova civilização e que essa nova civilização terá o seu início justamente no ano 3005. É isso, 3005. Então, isso é muito importante. A pessoa pode dizer assim, mas daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Agora, se falta 1000 anos para começar a nova civilização.
Esse é o grande oledo engano, né? Não. Pode fazer já. Né? Nós devemos fazer já. Não é daqui a 1000 anos. Né? O que vai acontecer daqui a 1000 anos é projeto que nós estamos fazendo agora. O tempo e o espaço não existe. É o que nós fazemos agora que determina o curso da evolução das coisas. Se bem que eu digo, através do ensinamento do nosso mestre, o ano 3005, como início da sociedade, início da nova geração, é inevitável. Pela primeira vez na história da humanidade acontece uma coisa importante. Né? Geralmente, as civilizações evoluem, seguem caminhos tortos e fazem coisas erradas e acabam se autodestruindo. Né? Mas dessa vez, não. A nova civilização vai começar justamente no ano 3005. Por quê? Porque haverá uma separação do joio do trigo. Aqueles que não estiverem preparados para a quinta dimensão, que é o início da quinta dimensão, não reencarna mais na Terra. Então vai ser levado para mundos primitivos. Não é o Walter que está falando, é o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, que nos ensinou. E o Jesus, o Cristo, nosso querido mestre Jesus, o Cristo, ele deixou isso, ele falou isso e ficou escrito no Evangelho, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então, nós estamos vivendo agora um momento de separação do joio do trigo. E, inevitavelmente, a Terra caminhará para a quinta dimensão. A Terra deixará de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Aí está, então, uma primeira informação importantíssima para os nossos irmãos, né? A gente sempre repete isso, porque é de maneira importantíssima. Muito bem. Então, nós vamos continuar aqui os nossos estudos a respeito da ciência iniciática das cidades. Né? Tem coisas importantíssimas para serem estudadas. Né? E já no encontro passado, nós iríamos começar a estudar um determinado termo. Né? Não começamos, paramos naquele momento, porque esse estudo é bastante extenso e teria que ser para um próximo programa. Né? É o que vai acontecer agora. É justamente o termo teosofia. Teosofia. Vem do grego, teosofia. Né? Significa religião da sabedoria ou sabedoria divina. O substrato e base de todas as religiões e filosofias do mundo, ensinada e praticada por uns poucos eleitos, desde que o homem se converteu em um ser pensador. Considerada do ponto de vista prático, a teosofia é puramente ética divina. Veja, ética divina. As definições da mesma encontradas nos dicionários são puros desatinos, baseados em preconceitos religiosos e na ignorância do verdadeiro espírito dos primitivos Rosa-Cruzes e filósofos medievais, que se intitulavam de teósofos. A palavra teosofia não significa sabedoria de Deus. Olha só, Pitágoras já dizia isso, né? A teosofia não significa sabedoria de Deus, mas sabedoria dos deuses, ou sabedoria universal. Pitágoras dizia que filósofo, ele falava o seguinte, filósofo não é aquele que sabe tudo, que é sábio. Filósofo é aquele que ama a sabedoria. Por isso que filos é união, né? Significa em grego união. E sofia é justamente sabedoria. Então, filos, sofos. É união, aquele que ama a sabedoria é um filósofo. Então, de maneira decorrente, a teosofia não significa sabedoria de Deus, mas sabedoria dos deuses, ou sabedoria universal. Esta sabedoria é a verdade interna, oculta espiritual, que sustenta todas as formas externas da religião, e seu pensamento fundamental é a crença de que o universo é, em sua essência, espiritual, que o homem é um ser espiritual em estado de evolução e desenvolvimento,
e que a humanidade pode progredir por via da evolução através do exercício físico, mental, espiritual adequados, fazendo-a desenvolver as faculdades e os poderes que a tornarão capaz de ultrapassar o véu externo que é chamado de matéria e passar a ter relações conscientes com a realidade fundamental. Então, quando o eterno, o ser que nós não podemos nem chamar de consciência, porque não há definição para o eterno, ou aquilo, Tati, né? O eterno. Quando ele criou o mundo manifestado, na verdade, ele não se dividiu. Tudo, conforme a HPB nos afirmou, tudo que existe no universo tem consciência. Tudo tem consciência? Como é que pode? Tem. Então, por isso existe. A pedra tem consciência. Pedra tem consciência de pedra. O vegetal tem consciência? Tem consciência de vegetal. O animal tem consciência? Tem consciência de animal. E o homem? Qual é a consciência do homem? A consciência do homem é a consciência humana. Não é verdade? Na verdade, nós não somos humanos. Nós estamos passando pela experiência humana. É isso? Então, isso é muito importante, esse estudo. Né? Evidentemente, nós temos que ultrapassar esse véu que nos separa da realidade, da verdade que existe dentro de nós. Né? Então, Jesus falava, né, que nós encontraremos a verdade e a verdade nos libertará. Encontrar a verdade é entender o Deus que existe dentro de nós mesmos. Isso é teosofia básica, né? Sabedoria iniciada das idades. Jesus falou, vós sois deuses. Somos deuses esquecidos. E temos que relembrar essa nossa natureza espiritual superior. Né? Muito bem. A grande ideia que serve de base para a teosofia é a fraternidade universal. E esta se encontra fundamentada na unidade espiritual do mundo. A fraternidade universal é muito importante, né? Se baseia naquilo que o nosso mestre Jesus Cristo nos ensinou, e todos os grandes mestres ensinam, né? Que é justamente o amor e o perdão. O amor e o perdão é a base da existência do universo. Sem amor e perdão, não há possibilidade de desenvolver o que quer que seja. A teosofia é, de uma só vez, ciência, filosofia e religião. E sua expressão externa é a sociedade teosófica. Muito bem. Opostamente ao que muitos acreditam, a teosofia não é uma nova religião. Ou seja, a teosofia não é uma religião, nem uma nova religião. É, por assim dizer, a síntese de todas as religiões. Ela é a síntese de todas as religiões. O corpo de verdades que constitui a base de todas elas. A teosofia, em sua modalidade atual, surgiu no mundo no ano de 1875. Repetindo, 1875, século XIX. Porém, é em si mesma tão antiga quanto a humanidade civilizada e pensadora. Quer dizer, o ensinamento da teosofia, da ciência iniciada das idades, vem de eras incontáveis, né, distantes, né? E nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E esse pensamento vem se passando de civilização em civilização, e atualmente encontra agora sendo exposta justamente na nossa raça ariana, que está a caminho da quinta dimensão. É uma quinta raça-mãe. É por isso que ela é a quinta raça-mãe. Está a caminho, justamente, da quinta dimensão. A teosofia foi conhecida por diversos nomes, que têm o mesmo significado, tais como Brahma Vidya, sabedoria divina, Paravidya, sabedoria suprema, etc. O motivo especial de sua nova proclamação em nossos dias foram os rápidos e perniciosos progressos do materialismo nas nações propulsoras da civilização mundial. É claro que no século XIX a ciência acadêmica tomou um impulso verdadeiramente
bastante acentuado, né? Mas o materialismo entrou direto no pensamento humano, né? Excluindo o pensamento da divindade na Terra, né? Então, em ciência acadêmica, não se pode falar em Deus, não é verdade? Repetindo, em ciência acadêmica, não é permitido falar em Deus. Isso é uma palavra que não existe dentro da ciência acadêmica, né? Por essa razão, os guardiães da humanidade acharam oportuno proclamar as antigas verdades numa nova forma adaptada à atitude e ao desenvolvimento mental dos homens da época. E assim como antes foram reveladas uma após outras as religiões, segundo a passagem de um a outro desenvolvimento nacional, assim em nossos dias, as bases fundamentais de todas as religiões tornaram a ser proclamadas, de modo que, sem privar nenhum país das vantagens especiais de sua fé, que sua fé lhe proporciona, se deixará de ver que todas as religiões têm o mesmo significado, que são os ramos de uma mesma árvore. Então, é isso evidente, por isso que no século XIX surgiu Allan Kardec, né? Uma ação da lei universal, né? Allan Kardec veio e começou a fundação do Espiritismo, justamente dizendo que, além da parte física, existe a parte imortal, que é o nosso espírito, né? Então, isso aí deu um choque, né? Um choque no mundo, né? No mundo que eu digo é o mundo ocidental. Depois de Kardec, veio Helena Blavatsky. Ela trouxe um conhecimento extraordinário do Oriente, né? Da Índia, e daqui do Ocidente, do Egito também, e do Tibete, né? Dos mundos internos, né? Dos mundos internos. Trouxe aquele conhecimento extraordinário que praticamente abriu as portas do Ocidente para esse conhecimento universal, extraordinário, né? Foi através de HPB que isso aconteceu, né? A teosofia apresenta-se, além disso, como a base da filosofia da vida, porque possui vastíssimos conhecimentos sobre as grandes hierarquias que preenchem o espaço. É básico no estudo da teosofia, justamente o estudo das hierarquias, né? O que são planos vibracionais. É isso. Quando a gente fala planos do universo, o que é plano? É plano físico, simplesmente? Não, são planos vibracionais, que normalmente se expressam, dentro do nosso conhecimento limitado, se expressam próximo a nós de forma material. Assim, então, o vital para nós é imperceptível, mas ele tem a matéria vital. É isso. O astral para nós é imperceptível, a vista humana, mas é constituído por matéria astral. E a parte mental também é constituída por matéria mental. Então, tudo isso delineado dentro de hierarquias que ficam separadas através de tônicas vibracionais. Dos agentes visíveis e invisíveis que nos rodeiam também, né? Se baseia a teosofia. Da evolução ou reencarnação, através de cuja verdade o mundo progride, da lei de causalidade ou lei de ação e reação chamada karma, dos diversos mundos em que o homem vive, semeia e colhe, etc., etc., conhecimentos que resolvem, do modo mais racional e satisfatório, os árduos enigmas da vida, que sempre conturbaram os cérebros pensadores com o desalento de seu coração. Quer dizer, a ciência moderna pretende atingir o conhecimento do universo, né? Mas é claro que, suponhamos, é muito simples essa aplicação. A astronomia. A astronomia, ela, com os seus aparelhos, ela verifica os planetas, as galáxias, os sóis, etc. Mas, na verdade, a astronomia, como ciência, ela não conhece o universo. Isso que nós vemos pela astronomia é o passado do universo. Porque a luz leva bilhões e bilhões para chegar na Terra. Então, a astronomia é uma ciência do passado. Veja bem, vamos repetir.
A astronomia é uma ciência do passado, porque ela somente vê aquilo que aconteceu há bilhões de anos nas galáxias distantes, né? É claro que, pelo sentido de entendimento mais profundo, chega a essa conclusão, que à medida que o estado de consciência aumenta no indivíduo, o indivíduo passa a perceber que o espaço e o tempo não existem. Espaço e tempo são zero, não é verdade? Aí, nesse momento em que a consciência se dilata, essa questão de presente, passado e futuro deixa de existir na sua consciência. E, evidentemente, quanto mais evoluído é o ser, quanto maior a sua vibração, mais amplo é o seu estado de capacidade para viajar pelo universo inteiro. Mesmo aqui no nosso planeta, né? Quando o indivíduo atinge o estado de adepto ou de iluminado, conforme o professor Henrique de Souza, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro, em outros planetas, etc. Ele pode viajar, está ali para viajar. Né? Por quê? Porque o seu campo vibratório atingiu justamente essa libertação das amarras da matéria mais densa. No campo da ciência, abre novos caminhos ao conhecimento, a teosofia. Né? A ciência abre novos caminhos ao conhecimento. Agora, é necessário que a ciência se adeque à teosofia. Isso é extremamente necessário. Agora, como é que a ciência vai se adequar à teosofia? Não é através da evolução de equipamento, de aparelhos, da matemática, não. É através da evolução da consciência dos cientistas. Os cientistas devem se tornar cada vez melhores veículos da ciência divina. Então, o homem não faz coisa alguma. O homem apenas é veículo. Isso. Os grandes mestres, os grandes cientistas, eles são veículos da consciência superior. Como dizia Salomão, né? No Eclesiastes, ele escreveu em Eclesiastes, Salomão, né? O grande sábio, ele disse: nada existe de novo sob o sol. Isso tudo é projeção dos arquétipos universais. A teosofia explica a vida, justifica as diferenças sociais entre os homens e indica o meio para retirar novos fatos do inesgotável armazém da natureza. Então, existe, claro, muitas diferenças entre os homens, né? Existem atritos, choques, etc. Né? Agora, a pessoa diz assim, isso aí existe porque a política não age bem, porque a justiça não sei o que lá, porque os governos agem de uma forma... Não é bem assim. Tudo é proveniente do estado de consciência do ser humano. Basicamente, o mundo muda quando o estado de consciência do ser humano avança. Não é verdade? Então, como sempre falamos, né? No universo não existem vítimas. Na verdade, tudo é regido pela lei do karma. Não existem vítimas. Ou seja, como o nosso professor Henrique de Souza nos ensinou, nada acontece por acaso. Tudo acontece através da lei cósmica justa e perfeita. E uma das formas da manifestação dessa lei é a lei do karma. A lei cósmica justa e perfeita se manifesta também no mundo objetivo sobre essa lei que nós chamamos a lei do karma, de causa e efeito. Né? A teosofia fornece também normas fundamentais de conduta aplicáveis à vida humana e levanta grandes ideais que comovem o pensamento e o sentimento para, pouco a pouco, redimir a humanidade da miséria, da aflição e do pecado, que são frutos da ignorância, causa de todo o mal. Normalmente, o ser humano se queixa dos outros. Né? Eu estou sofrendo porque os outros me fazem sofrer. Isso por causa de uma série de problemas, os outros me perseguem, os outros me fazem sofrer. Não é assim, não é verdade? Na verdade, a grande libertação do ser humano não é se libertar dos outros, é libertar-se de si mesmo. Vamos ver? A grande libertação do ser humano não é libertar-se dos outros, é libertar-se de si mesmo. Conseguir atravessar o véu da personalidade e enxergar a divindade que existe dentro de si mesmo. A dor e a miséria desaparecerão completamente de nossa vida
quando soubermos trocar a ignorância pelo conhecimento. Pronto, aí que está. Aliás, Buda já falava isso, né? Buda dizia isso, né? No mundo existe o sofrimento, né? O primeiro pensamento dele. O segundo pensamento dele, é possível terminar com esse sofrimento. Terceiro pensamento de Buda, as 4 9 verdades, né? O sofrimento é causado pela ignorância. Isso. E a 4ª nova verdade de Buda, né? O sofrimento é solucionado através da sabedoria. Quando o indivíduo torna-se sábio, ele liberta-se do sofrimento, né? Isso é muito importante. Ante a sabedoria, nossas tribulações se desvanecerão, porque o gozo é peculiar e inerente à natureza íntima de todos, que de todos a ela procedemos e a ela temos de voltar. Somos deuses, esquecidos da nossa origem, e temos que retornar a Deus, como Jesus falou, a volta à casa do Pai. Esse retorno à casa do Pai significa o desenvolvimento do autoconhecimento, né? E é justamente o que nós falamos, o projeto de iniciação, né? A teosofia, finalmente, não impõe qualquer dogma, nem força ninguém a acreditar cegamente nas verdades que ensina, mas faz outra coisa imensamente melhor. Coloca o homem disposto, verdades que ensina, isso, e coloca o homem disposto a isso em condições de perceber diretamente por si mesmo tais verdades, através do desenvolvimento de sua natureza espiritual, e com ela, o desenvolvimento de certas faculdades internas latentes na generalidade da espécie humana, que lhe permite conhecer o mundo espiritual e as relações do homem com a divindade. Por isso, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos deixou ensinado o seguinte, né? Não siga o pensamento dos outros. A pessoa pode ler, pode estudar, pode fazer o que quiser, tem um monte de vias para desenvolver o autoconhecimento. Mas o nosso mestre dizia, cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Olha que importante. Cada um tem que tirar as suas próprias conclusões, ou seja, atingir a verdade dentro de si mesmo, ver a verdade dentro de si mesmo. Pelo conhecimento íntimo de si mesmo, o homem se torna capaz de conhecer a vida universal e suprema, uma vez que o espírito humano é uma parte do espírito universal. Quando diz que é uma parte do espírito universal, podemos dizer que nós não somos uma partícula da divindade. Não. A divindade está toda dentro de nós. Cada partícula do universo tem a divindade toda dentro dela. Por quê? Porque a divindade não se divide, ela é unitária. Né? Por isso que, em muitas correntes filosóficas, a gente lê isso muito na internet, se fala assim, somos todos um. Pronto, somos todos um. A nossa unidade espiritual. Né? Terminaremos este verbete com a descrição do selo da sociedade teosófica. O duplo triângulo que contém o Tao cruz egípcia é o símbolo do universo, ou macrocosmo, segundo o símbolo da sociedade teosófica. Né? A manifestação contém a manifestação da divindade no tempo e no espaço. O um, desdobrando-se na dualidade de espírito e matéria. Os triângulos, então, estão entrelaçados para indicar a unidade inseparável e são 2 para significar espírito e matéria, pai e mãe. Então, o símbolo mostra 2 triângulos entrelaçados, mostrando justamente o pai e a mãe. O triângulo que tem o vértice voltado para cima é o do fogo, ou espírito. Aquele que tem o vértice voltado para baixo é o da água, ou matéria. Além disso, cada triângulo, com seus 3 lados e 3 ângulos, simboliza a natureza trina do que representa. A triplicidade do triângulo do fogo significa existência, conhecimento e felicidade, ou atividade, ou então atividade, sabedoria e vontade, ou criação. Conservação e libertação. Os lados são iguais, porque nessa trindade ninguém é superior ou inferior,
nem maior, nem menor do que o outro, porque todos são igualmente imanentes em sua natureza e igualmente onipresentes. Somos todos, fazemos parte da mesma unidade. É isso? Deus não se divide. A triplicidade do triângulo da água simboliza as 3 qualidades características essenciais da matéria. Vamos ver as 3 características fundamentais da matéria? A inércia, mobilidade e ritmo, ou vibração. Os 12 lados iguais formados pelo cruzamento das 2 linhas da figura, consideradas em conjunto, representam os 12 grandes deuses. Da Kabbalah e outras religiões antigas, os 12 signos do zodíaco, os 12 meses do ano. Olha só que fantástico, né? Muito mais poderia ser dito a respeito do significado do emblema. A cruz ansata, ou tal, encerrada no duplo triângulo, é o símbolo do espírito, que desceu na matéria e nela está crucificado. O espírito desce na matéria e está crucificado na matéria. Então a gente vê justamente, aí vem o nome Rosa Cruz. Na verdade, Rosa Cruz significa rosa presa na cruz, né? Está presa à cruz. Por isso o nome Rosa Cruz. Então, porém, que ressuscitou da morte. O espírito que pode ressuscitar da morte e permanece triunfante nos braços do vitimário já vencido, e por isso é chamado de cruz da vida. É o símbolo da ressurreição. Nas pinturas egípcias, podemos ver que essa cruz era aplicada sobre os lábios da múmia, quando a alma voltava ao corpo. A cruz ígnea, em cotovelo ou da suástica, é o símbolo da energia vertiginosa que cria um universo, abrindo buracos no espaço. Ou, dizendo em forma menos poética, formando os torvelinhos ou átomos para a construção dos mundos. A serpente que morde a própria cauda é o antigo emblema da eternidade. O emblema da eternidade, sabedoria, justamente tinha sua significação lá no Antigo Egito, né? Justamente com uma serpente mordendo a própria cauda. O círculo sem princípio nem fim, no qual crescem, morrem, surgem e desaparecem todos os universos. Tal é, em poucas palavras, o simbolismo do selo da sociedade teosófica. Numa combinação engenhosa, resume as verdades da teosofia. Coroando esse selo, figura em características o sagrado monossílabo Om, ou A1, que é o símbolo sagrado do som, né? É o som sagrado. Ao redor do mesmo lema do Maharaja de Bernardes, Sayatinasti para Dharma, que significa: não há religião mais elevada que a verdade. Então, não há religião mais elevada do que a verdade. O grande pináculo do conhecimento é a verdade que nós atingimos através do nosso autoconhecimento. Cada um tem... Por exemplo, nós sempre dizemos o seguinte: alguém vai ensinar a verdade para nós? Existe alguém que possa ensinar a verdade? Não, ninguém. Nem os grandes mestres. É isso? Os mestres, o que eles fazem é o seguinte: eles indicam o caminho. Assim, deixou definido o nosso mestre, professor Henrique José de Souza. O mestre indica o caminho. O discípulo segue esse caminho sozinho. E, no final, ele encontra o mestre dentro de si mesmo. É isso? Então, ao final da jornada, pelo menos nessa etapa humana, é o encontro do mestre dentro de si mesmo. É claro que atingindo o conhecimento do mestre em si mesmo, ele deixa de ser um ser humano e passa a ser um ser super-humano. Ou seja, tornando-se um adepto, ele deixa de vivenciar a experiência humana e passa a viver a experiência super-humana. Atinge o segundo trono, a Mãe Divina. Daí segue para além do segundo trono, né? Até atingir o primeiro trono, Brahma, aonde a projeção da mônada volta à casa do Pai, conforme Jesus nos ensinou, né? Volta à casa do Pai, adicionada de conhecimentos profundos a respeito
da matéria densa. Isso é um grande mistério. HPB nos afirma em seus manuscritos, seus escritos, que esse é o grande mistério que deve ser desvendado pelo ser humano, ou pela humanidade. Ou mais, eu digo mais, pelo nosso universo, o sistema solar. Então, isso é muito, muito importante, esse conhecimento, do conhecimento da verdade. Daí, então, vem justamente o significado da palavra teósofo. Existe a teosofia. Aquele que segue a linha da teosofia chama-se teósofo. Né? Então, do grego teos, Deus, e sofos, sábio. Pessoa que professa teosofia. Isso. Teósofo. Teósofo, Deus. Sofos, sabedoria. Então, aquele que processa justamente esse trabalho de conhecimento da divindade. E essa divindade está dentro dele. Com este nome foram designados muitos místicos em vários períodos da história. Os neoplatônicos da Alexandria eram teósofos. Os alquimistas e cabalistas, durante os tempos medievais, eram também assim chamados, bem como os martinistas, os quietistas e outras classes de místicos, sejam os independentes, sejam aqueles incorporados a uma fraternidade ou sociedade. Veja que importante essa definição. Né? Agora, veja só que importante o que podemos afirmar agora. Todos os verdadeiros amantes da sabedoria e da verdade divinas tinham e têm direito a tal denominação, melhor do que aqueles que, apropriando-se desse título, vivem uma vida ou executam ação opostas aos princípios da teosofia. Então, quando o indivíduo atinge um estado de teósofo, daquele conhecimento superior, não é isso? Então, ele tem que, necessariamente, ele modifica o seu princípio de gestão de vida. Né? Ele passa a manifestar-se de maneira cósmica, com amor e sabedoria. Não é isso? Como disse um grande pensador, citado por Blavatsky, chamado Mackenzie, os teósofos dos séculos passados, inteiramente especulativos, e que não fundaram escolas, exerceram sem cessar uma influência silenciosa sobre a filosofia. E, sem sombra de dúvida, quando chegar o tempo, muitas ideias apresentadas em silêncio poderão, contudo, dar novos rumos ao pensamento humano. Uma das maneiras como essas doutrinas alcançaram não só a autoridade, mas também força, foi entre certos entusiastas dos graus superiores da maçonaria. Esta força, contudo, até um grau considerável, desapareceu com os fundadores e a franco-maçonaria moderna, escassos vestígios da influência teosófica. Swedenborg, Pernet, Pascalis, Saint-Martin, Marconès, Ragon e Chastanier têm muito pouca influência direta sobre a sociedade. Isto é certo, tratando-se dos teósofos dos 3 últimos séculos, porém não dos posteriores, porque os teósofos do século atual fizeram-se sentir já marcadamente na literatura moderna, que introduziram o desejo e o afã de uma filosofia no lugar da fé cega e dogmática dos outros tempos, em que os segmentos mais inteligentes da espécie humana. Então, a teosofia vem justamente dar esse aspecto importante, né? Justamente do discernimento. Isso não é o acúmulo de conhecimentos. Não é através do acúmulo de conhecimentos. É através do processo de entendimento da sua própria natureza interna. Então, isso é muito importante, isso que está dito. Né? Eis aí a diferença que existe entre a teosofia passada e a atual. Até há pouco tempo usavam-se indistintamente os termos teosofista e teósofo, e preferencialmente o primeiro, apesar de que a palavra inglesa theosophist, segundo o dicionário dessa língua, verifique teósofo. Para evitar falsas interpretações,
é conveniente estabelecer uma distinção entre ambos os termos. Em inglês, as palavras theosoph, theosopher e theosophist têm o mesmo significado, enquanto que em português, teosofista significa partidário do teosofismo. Ou seja, o sistema de certos filósofos que acreditam ver as coisas de modo sobrenatural. E segundo Kant, o grande filósofo Kant, o sistema dos filósofos que creem em virtude em Deus, por teósofo entende aquele que processa a teosofia. Esta palavra, portanto, é a que deve ser usada na imensa maioria dos casos para traduzir a palavra theosophist no inglês. Então, aí está uma visão bastante sucinta, né, desse termo, da teosofia e o teósofo. É claro que a gente poderia aqui, se a gente começar a investigar todos os livros de HPB, do professor Henrique de Souza e dos outros estudiosos, o assunto é infindável, né, porque é universal. É infindável esse assunto. E é necessário que cada um se aprofunde nesse conhecimento para tirar as suas próprias conclusões e se autotransformar, fazer a sua autotransformação. Muito bem. Um outro termo agora que vamos analisar na sequência é esse termo terapeutas. Vamos ver, então, a palavra terapeutas, o que significa, né? Vamos ver aqui imediatamente. Terapeutas. Vamos ver lá. Vamos lá. Então, terapeutas. Uma escola de esoteristas que constituía um grupo interior dentro do judaísmo alexandrino, e não, como acreditam geralmente, uma seita. Os terapeutas não constituíam uma seita simplesmente, né? Mas era um grupo interior dentro do judaísmo alexandrino. Eram curadores, no sentido de alguns cientistas cristãos e mentais. Membros da sociedade teosófica são curadores, sendo ao mesmo tempo bons teósofos e estudantes das ciências esotéricas. Filon, o judeu, os chama de servidores de Deus. Como corretamente expressam no dicionário da literatura, seitas e doutrinas, no verbete filon, ou judeu, ao mencionar os terapeutas. Então, essa obra tem lá escrito assim: não há razão alguma para se pensar numa seita especial, mas antes no ciclo esotérico do Illuminati, dos sábios. Eram judeus helênicos contemplativos. Então, esses são os terapeutas. Uma palavra muito importante, né? Essa questão. É claro que a terapia envolve justamente o autoconhecimento, né? Geralmente, a grande terapia do ser humano e propagada pelos terapeutas é o autoconhecimento. Isso aí elimina qualquer forma de possibilidade de desvios do comportamento e, mais do que nunca, retira o homem, o ser humano, do ciclo do karma, né? O ciclo de samsara, né? Quando o indivíduo atinge a consciência superior, né? Torna-se um adepto, um iluminado, ele liberta-se do karma, da roda de samsara, e passa a viver um outro tipo de experiência, que é justamente a experiência super-humana. Super-humana, né? Muito bem. Agora nós vamos ver aqui uma outra definição muito importante, né? Que é justamente ternário ou tríade superior. Sempre lembrando, ternário ou tríade superior. O que é isso? Na nossa Constituição é setenária. Nós temos um quadrado embaixo, uma parte quaternária, constituída pelo físico denso, pelo corpo vital, pelo corpo astral, o corpo mental superior. Depois temos uma tríade, que é justamente a tríade que criou, deu origem ao ser humano, né? O mental superior, Buddhi e Atman. Então, isso aí forma-se um setenário, né? Opostamente ao quaternário superior, relativamente à tríade superior,
existe no homem o ternário, ou tríade superior, assim chamada por ser integrada pelos 3 princípios superiores, Atman, Buddhi e Mana superior, formando a individualidade imortal, que persiste através das numerosas encarnações humanas. Por isso que a gente pode entender o porquê que nós estamos caminhando para a 5ª dimensão. Né? Nós temos o quaternário em nós, né? Temos o quaternário, depois a tríade superior tem um ponto, que é o mental superior, que é justamente a promoção dentro de nós de uma 5ª dimensão. Depois em seguida tem Buddha, que é uma 6ª dimensão, e Mana superior, que é o nosso Cristo interno, ou uma 7ª dimensão. É por essa razão que a gente entende por que estamos caminhando para a 5ª dimensão. Pouca parte da humanidade já desenvolveu consideravelmente o Mana superior. Vou repetir, pouca parte da humanidade já desenvolveu relativamente pouco da consciência do Mana superior. Então, isso aí, mas no futuro a humanidade deverá desenvolver esse conhecimento do Mana superior. Né? Então, isso aí, Atman, Buddhi, Mana superior, formando a individualidade imortal, que persiste através das numerosas encarnações humanas. Esse cenário é imortal. E são planos vibracionais integrados, né? E nós vamos vivenciando esses planos à medida que nós nos levamos. Por isso que, mesmo nos noticiários existentes na internet, atualmente, é muito claro que fica, né? Por motivo da execução da lei justa e perfeita. Né? Nós estamos ao caminho da humanidade, pelo menos uma fração superior da humanidade, é libertar-se da 3ª dimensão e da 4ª dimensão, e passar para a 5ª dimensão. 5ª dimensão. E isso está ocorrendo através da 5ª raça-mãe, a raça-mãe ariana. No futuro se desenvolverá uma 6ª raça-mãe. E depois se desenvolverá uma 7ª raça-mãe, finalizando justamente esse ciclo que caracteriza esses dias desse Pramanta, né, que nós estamos seguindo, né, que são os 7 dias de Brahma. Na verdade, isso é muito importante. Isso tudo está relacionado com a evolução da Terra. Um outro sentido, então, de dimensão. Terra. O que significa mesmo Terra, planeta Terra? Segundo o ocultismo oriental, a Terra é o 4º globo, ou mundo, ou inferior de cada cadeia planetária, é designado pela letra D. Então, a teosofia diz que a Terra é o 4º globo. Mas a ciência diz que a Terra está na 3ª órbita. A primeira órbita, Mercúrio. A segunda órbita, Vênus. A 3ª órbita, Terra. Por quê? Por uma questão cósmica. No terceiro sistema de evolução, a Terra era o 4º planeta. Ela estava na 4ª órbita ao redor da Terra. Então, a sequência era a seguinte: o primeiro planeta, Mercúrio. O segundo, Vênus. O terceiro era a Lua. A Lua circundava o Sol, era um planeta. Na verdade, a Lua não é um satélite, é um planeta. Ela circundava o Sol numa 3ª órbita. E a Terra circundava o Sol numa 4ª órbita. E além da Terra, logo adiante, tinha um 5º planeta, que girava ao redor do Sol. O 6º planeta é Júpiter e o 7º é Saturno. Agora, isso nós vamos ter uma apresentação e nós vamos estudar, vamos pôr em estudo justamente essa questão específica. Eu estou dando uma introdução bastante breve. Houve um determinado momento, pela mudança do padrão de evolução universal determinada pelo Eterno, houve uma mudança universal, e o 5º planeta explodiu. Explodiu por quê? Porque o quinto senhor, né, que dirigia esse planeta, determinou a explosão desse planeta. Com a explosão, o planeta Terra, que estava na 4ª órbita, foi empurrada para a 3ª órbita.
Entrando na terceira órbita, a Terra invadiu justamente a órbita lunar. Né? Ora, evidentemente, como a Lua é menor, ela passou a circundar a Terra, tornou-se seu satélite. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Então, na verdade, a Terra é o quarto planeta do Sistema Solar, mas foi jogada para a terceira órbita. Por que isso? Por que a ação do quinto senhor foi essa? Justamente para jogar a Terra para a zona ecológica. Isso. A zona ecológica que existe, a Terra está dentro dessa zona ecológica, permite a existência da vida biológica, dos vegetais, dos animais, dos seres humanos. Em nenhum outro planeta há possibilidade de uma vida orgânica que nem a nossa. Em nenhum outro planeta, vou repetir, em nenhum outro planeta do Sistema Solar existe a possibilidade de existência do sistema orgânico que nós temos aqui, como os vegetais e animais. Mas isso não quer dizer que nesse planeta não exista vida. Existe vida, não no material, mas vida no plano espiritual, em outros planos, né? No vital, no físico, no astral, no mental e assim por diante. Né? Então a Terra tornou-se o terceiro planeta. E o quinto planeta explodiu. E desse quinto planeta sobrou Marte. Marte é derivado da explosão do quinto planeta. E também o cinturão dos asteroides. É um cinturão de asteroides, né, de planetóides que giram ao redor de Marte e Júpiter. Então, essa é a explicação. A ciência dá outra explicação. A ciência não entende o que aconteceu dessa maneira. Mas a teosofia, a ciência iniciática, mostra exatamente o que aconteceu. E um dos grandes significados disso está justamente na relação entre a Terra e a Lua. A Lua é muito grande. Não existe nenhum planeta que tenha um satélite tão grande como a Lua. A Lua é maior que Mercúrio. A Lua é maior que Mercúrio. Imagine, maior que um planeta Mercúrio. A Lua é um planeta e circunda a roda da Terra. Ela é 4 vezes menor do que a Terra. É gigantesca. A ciência não consegue explicar isso. Vou repetir, a ciência acadêmica não consegue explicar por que a Terra tem um satélite tão grande. A explicação está aí. É claro que a Terra está agora na terceira órbita, depois, num determinado momento, da Lua, que tinha um desenvolvimento no vital, houve um transbordo. Houve um transbordo da Lua para a Terra. Então surgiu aqui, justamente, a raça lemuriana, a raça atlântica, assim por diante. E na raça lemuriana foi desenvolvida a tríade superior, como nós vimos anteriormente. A tríade superior foi desenvolvida, originando o ser humano. É verdade? Então, olha que importante a função da Terra. É isso. A Terra é o terceiro planeta. A Lua teve interrompido o seu processo evolutivo. O processo evolutivo da Lua foi interrompido. Na metade da terceira ronda da evolução lunar. E tudo que estava lá foi trazido para a Terra. Perfeito? Trazido para a Terra. Muito bem. E justamente não existe o quinto planeta mais. Então, veja só a função da Terra. Vamos repetir, olha só a função da Terra. A função da Terra é a seguinte: terminar a evolução lunar, fazer a sua própria evolução, que é a quarta, e fazer a evolução que existiria no quinto planeta. Isso. Porque não há possibilidade de uma evolução para o quinto planeta, porque o quinto planeta não existe mais. Então, a Terra, olha a função da Terra: terminar a evolução lunar, fazer a sua própria evolução na Terra e terminar aquilo que seria feito no quinto planeta. Então, é uma tripla função que a Terra tem. É uma coisa fantástica dentro da nossa galáxia. Por isso que a Terra é importantíssima. Veja só a importância que tem a Terra dentro desse plano cósmico fantástico. Né? Muito bem. Acima dele, dirigindo-se para cima em ambas as curvas, há 6 globos. 3 de cada lado, ou seja, 3 na curva descendente e outros 3 na curva ascendente. A Terra é simbolizada pela vaca da abundância, que dá todos os bens
que dá todos os bens, conforme o Bhagavata Purana. Esotericamente, nossa região é a região infernal. De outro ponto de vista, a Terra é um dos 5 elementos compostos da filosofia Sankhya: éter, água, fogo, água e terra, correspondentes aos 5 sentidos. O Tativa, terra, Prithvi, também chamado por éter odorífico, corresponde, como indica esse último nome, o sentido do olfato. Então, isso aí está ligado com os elementos, né? Tátivas, né? Os 5 elementos mais baixos do universo, né? Então, veja bem a importância da Terra. Agora, é claro que a ciência oficial ela vai conseguir chegar nesse entendimento da função da Terra, que é importantíssima, né? A função da Terra, a Terra tem uma função importantíssima nesse sistema solar. Por isso que eu escrevi um livro, ele está esgotado fisicamente, né? Justamente A Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Escrevi um livro. Está à disposição em forma virtual, né? No Amazon. Eu agora estou trabalhando para reeditar o livro, fazer uma segunda reedição, feita as devidas atualizações. Então, por isso que o nome do livro dei justamente A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, porque a Terra está na galáxia Via Láctea, justamente num dos braços da galáxia, que é o braço de Órion. E aqui existe a Aurora dos Deuses, né? E somos nós. Nós estamos no processo na nossa aurora, justamente pela expansão da nossa consciência. Então, isso aí é muito importante, esse entendimento que nós podemos ter a respeito de todo esse conhecimento superior. Por isso que o projeto de iniciação é algo fundamental para o entendimento da nossa vida, da vida da Terra, da vida do universo. E o importante, isso eu sempre falo, o importante não é ficar lendo e decorando coisas. Isso quem fala não sou eu, o mestre, o professor Henrique Jesus já dizia isso, não adianta ficar lendo e decorando coisas. Tem que tirar as suas próprias conclusões. E eu digo, através desse conhecimento, o mais importante é conhecer, saber como as coisas funcionam. Ter essa visão global. Ninguém mostra esse funcionamento. Somente a teosofia e a eubiose, justamente no mundo ocidental, dá essa visão do funcionamento das coisas. Qual é a relação que existe entre o eterno, o imanifestado, e o manifestado? É um mistério. É um mistério. Esse é o grande mistério que a KPB nos diz, Blavatsky, né? Por que o imanifestado, num determinado momento, produziu o manifestado? Isso ninguém sabe. Nem mesmo aqui no Sistema Solar. Nem mesmo no Sistema Solar. Tudo que está manifestado no nosso Sistema Solar faz parte de Maya. Né? Maya, ilusão. O mundo manifestado, o universo manifestado é Maya, ilusão. A realidade única está justamente na eternidade, no eterno. Isso é muito importante a gente ter essa visão. É justamente entender como as coisas funcionam. Veja bem, olha que importante. Quando a pessoa consegue ir entendendo como as coisas funcionam de uma maneira geral, ela consegue, com o tempo, encaixando esse conhecimento dentro desse panorama geral. Isso. Nós não podemos entender tudo ao mesmo tempo, de maneira instantânea. A gente vai aprendendo aos poucos, aos pedaços, à medida que nossa consciência vai se dilatando. E, à medida que nossa consciência vai se dilatando, a gente vai encaixando esses conhecimentos justamente dentro desse panorama do universo dito como as coisas funcionam. Isso. Sabedor dessa relação entre o imanifestado e o manifestado, a natureza maiávica do universo manifestado e assim por diante, e nosso trabalho de desenvolvermos a consciência dentro de nós mesmos, conhecermos o Deus que existe dentro de nós. Muito bem. Eu vou aqui
parando por aqui, nessa primeira parte, e passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que nós possamos agora, juntamente com todos, trocarmos ideias, e as pessoas podem fazer perguntas, ou expressar seus pensamentos. Pode até discordar, viu? Não é necessário que a pessoa concorde com tudo, né? Por isso que o nosso mestre diz, o nosso mestre deixou ensinar o seguinte, somente os rebeldes se salvam. E o rebelde é aquele que contesta. Não, eu quero entender por mim mesmo. O rebelde é aquele que diz, eu quero entender por mim mesmo. Eu não quero que ninguém enfie nada na minha cabeça. Isso é rebeldia. Não quero que ninguém enfie nada na minha cabeça. Eu quero entender por mim mesmo, ver a verdade dentro de mim mesmo. Esse é o processo justamente fundamental do projeto Iniciação. Tudo bem, Carlos Nascimento? Estamos aí. Ô, professor, muito conhecimento e é interessante a gente saber que a gente faz parte de um momento, né, professor, que estamos adquirindo experiência num planeta que tem uma missão magnífica, né, a Terra, né? Ela tem uma missão de concluir o trabalho lunar, fazer o quarto, concluir o quarto e ainda também o quinto, né, o quinto sistema, né, professor? Exatamente. Eu quero apenas adiantar para os irmãos que, num determinado momento, eu vou fazer uma apresentação justamente focando só esse assunto. Talvez seja até uma, duas ou três apresentações sobre esse assunto que é muito vasto. Justamente analisando a função da Terra e como essas manifestações que deram origem ao ser humano ocorreram no universo. Desde Mercúrio, depois passando para Vênus, depois passando para a Lua e passando para a Terra. Né? E agora da Terra vai terminar um quinto estágio, e tudo isso vai para Júpiter. O quinto planeta não existe mais. Esse processo todo vai para Júpiter. Júpiter é habitado. Olha só, não existe nenhum planeta ou lugar algum que não tenha consciência. Tudo tem vida. Então, o destino dos seres humanos é justamente desenvolver 3, 4, 5, que é o quinto planeta não existente mais, e depois passar tudo para Júpiter, depois para Saturno. Aí Deus sabe, aí não sabemos mais. É claro que dentro desse contexto, indo tudo para Saturno, com certeza haverá a formação de um novo sistema solar. Eu não sei dizer porque não existem informações a esse respeito. O nosso mestre, olha só que interessante como as coisas funcionam. O nosso mestre nos afirma que Júpiter e Saturno eram sóis. Né? Nos sistemas evolutivos anteriores, eram sóis. Então, o nosso sistema era trino. Existia o Sol, os planetas, e mais 2 sóis girando em torno dele, que era Júpiter e Saturno. Depois eles foram esfriando, e hoje Júpiter e Saturno, fisicamente, têm uma constituição muito tênue, não tem uma superfície para existir uma vida orgânica que nem a nós, mas existe vida espiritual nesses planetas. Então, aí, olha só como é bom entender como as coisas funcionam. Então, num determinado momento, vai haver a existência de um novo sistema solar. Como será? Não sei. Não sei. Ninguém sabe. A teosofia, a HPB, não nos deu informação sobre isso, nem o professor Henrique Jesus nos deu informações a respeito desse novo sistema solar que vai existir, mas que inevitavelmente deverá acontecer. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos. Recadinho para o pessoal que está acompanhando, tem bastante gente online, mandando aqui mensagem no chat. Obrigado pela presença. Não esqueçam de deixar o like aí no nosso vídeo, aperta ali no botãozinho do curtir, isso nos ajuda, porque faz com que o YouTube, né, a plataforma, ela mostre o conteúdo aqui do canal de forma espontânea, né, para mais pessoas que estão aí acompanhando na internet nesse momento. Então é importante que você curta ali o vídeo. Se não for inscrito no canal, faça aí a sua inscrição para acompanhar aqui as novidades, para acompanhar quando tiver alguma atividade nova. E compartilhe o conteúdo, manda aí para uma pessoa que
gosta desse conteúdo, gosta desse material, tem interesse por esse tipo de tema. Lembrando que os temas que são abordados aqui no canal, eles têm uma abordagem, uma leitura, né, exclusiva, né, de autoria exclusiva, porque ele tem toda essa abordagem do professor Walter. Então, é um material único que você não vai pesquisar na internet, jogar no Google, que você não vai achar essa abordagem, né? Então, eles têm um embasamento teórico, como o próprio professor diz, né? Com base nos ensinamentos que nós, aqui todos aqui que participamos do programa, temos acesso, aprendemos e acompanhamos. O interessante também, mais uma dica final, algumas unidades que nós chamamos de departamentos, né, da Sociedade Brasileira de Obiose já estão anunciando o curso peregrino. Então, eles têm datas variadas, aí dependendo do departamento, né, cada um de acordo com a sua programação, assim como também o departamento online. Então, aqueles que têm interesse, entrem em contato, aqueles que queiram, né, acompanhar, para ver a unidade mais próxima, a data que ele mais de início, né, que seja mais adequada, ou até mesmo online, né, se for numa região que não tem um departamento. E aproveite para ver os vídeos aqui do canal, porque eles abordam muito os temas, né, de forma teórica, obviamente, resumida, né, mas são temas aí que deixam você muito familiarizado com a linguagem. Essa coisa da linguagem é interessante, porque quando a gente começa, né, às vezes a pessoa começa um curso peregrino e não conhece, aí você tem uma linguagem totalmente assim diferente, diferentona, e aí você tem que ficar preocupado em guardar aqueles nomes, né, aqueles temas que são abordados, a gente fica muito preocupado com isso. Então, aqui, pelo menos essa parte da linguagem, você vai já se familiarizando, os tópicos, os temas, é muito interessante. Eu, particularmente, conheço algumas pessoas que começaram já o peregrino em ocasiões, em anos anteriores, e que hoje, mesmo depois, já estando em outros graus, já continuam acompanhando, eu sei que acompanham, porque as pessoas me contam, e elas acompanham aqui o nosso programa, porque serve como uma espécie de apoio. Claro que não é oficial, tá? Não é um canal da Eubiose, mas a gente recomenda como base, né, do nosso conhecimento de todos que aqui estão. Então, fica aí uma dica nossa, né, para aqueles que querem, que gostam desse conteúdo e desejam aprofundar e seguir adiante aqui no entendimento, tendo aqui o Conexão como base teórica. É isso, falei demais. Vamos lá, Carlos. O povo está até animado, tem bastante perguntas no chat. Eu quero, Carlos, Oi. tem uma informação importante aqui da nossa Eliane Pontes. Isso. O rebelde que o professor Henrique fala, ele não é um rebelde sem causa, como os atuais. Rebeldia com causa leva à expansão da consciência. Então, quando se fala em rebeldia, o professor fala em rebeldia, não é essa rebeldia que nós entendemos, né? Ser contra os outros e tentar danificar as instituições e tentar desobedecer, né? Desobedecer a ordem constituída. Isso é uma rebeldia que realmente é fruto da ignorância humana. É a rebeldia justamente de tentar entender as coisas através da sua própria consciência. Isso. O professor Mário Rosso de Luna, que foi um astrólogo e astrônomo espanhol, que conviveu com o professor, trocou muita correspondência com o professor, esteve no Brasil e tornou-se membro da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Que eu sei, ele é o número 6, né? Todo indivíduo que está na obiose tem um número específico. Ele é o 6º membro da Sociedade Brasileira de Obiose, já no início do século, né? Então, o professor Mário Rosso de Luna, ele deu um nome para a Helena Blavatsky. Ele chamou a Helena Blavatsky de a Divina Rebelde. Foi a definição que ele deu, a Divina Rebelde. Então, essa rebeldia,
ela não se contentava apenas com o saber comum, da ciência, vulgar. Não, ela tinha a rebeldia para saber além daquilo que a personalidade humana oculta do nosso conhecimento. Jesus, ou Cristo, foi um rebelde, né? Veja bem, mas ele nunca desobedeceu coisa alguma, nunca destruiu nada. Ele sempre andava dentro do bom senso, do amor, da fraternidade, mas era um rebelde, rebelde com relação aos conhecimentos mundanos da época. Tanto que essa rebeldia foi considerada um ataque ao entendimento mundano da época, e ele foi crucificado. Mas é um rebelde. Então, todos aqueles, por isso que o nosso mestre fala, né? Deixou esse nosso mestre, professor Henrique de Souza, deixou esse ensinamento. Somente os rebeldes se salvam, porque o rebelde é aquele que se liberta das amarras, se liberta do pensamento dos outros, se liberta do seu próprio pensamento e penetra no conhecimento interior de si mesmo. Tanto que o nosso irmão Guazelli Neto, ele falou o seguinte, está escrito lá, é a verdade, é o silêncio, pois o universo é assim. Então, a HPB tem um famoso livro que todos devem ler, né? Justamente A Voz do Silêncio. Né? Então, o silêncio, o que é o silêncio? É a capacidade que o ser humano deve encontrar de silenciar a si mesmo, de deixar de tagarelar, ficar falando coisas, rodando em círculos. Né? Então, o silêncio interno produz o quê? Justamente a vinda da voz do silêncio. O universo não é o silêncio, mas existe uma voz que penetra em nós quando nós silenciamos. É isso? Então, quando nós silenciamos, essa voz desce sobre nós e nos invade o entendimento. Né? É por isso que na língua portuguesa e em outras línguas, né, existe o termo reflexão. Quando o indivíduo vai fazer um pensamento, vai pensar muito profundamente a respeito de um assunto, ele diz assim, eu vou refletir. Olha só. Por que refletir? O dicionário não dá essa definição. Ele vai refletir o quê? Ele vai refletir o conhecimento superior nele mesmo. Ele torna-se um espelho, liso, calmo. Então, todo conhecimento arquetipal desce sobre ele, ele tem aquele conhecimento universal. Ele faz uma reflexão. Então, se ele reflete, ele pode também transmitir esse conhecimento para os outros seres humanos, difundindo o conhecimento universal. Por isso que a maior função que nós temos que realizar dentro de nós é justamente tornarmos-nos veículos da consciência superior. Quando eu falo consciência superior, eu digo de Deus e das hierarquias todas que nos separam de Deus, né? As hierarquias superiores. Então, esse é o entendimento do profundo daquilo que se chama da voz do silêncio. Muito bom, professor. Bom, como não tem pergunta, professor, uma coisa que o senhor falou também que eu achei muito interessante foi sobre as escolas iniciáticas, né? O nosso mestre Henrique José de Souza abriu uma escola iniciática. São poucos, né, professor, que dessas pessoas que surgiram, que abriram uma escola iniciática, né? Allan Kardec, que eu não sei se chegou a abrir na França, eu só sei que no Brasil se difundiu, mas foi através de outras pessoas, né? Helena Blavatsky também, tantos discípulos de Helena Blavatsky, mas ninguém abriu uma escola iniciática, né? Mário Rosso de Luna também não abriu uma escola iniciática, né? Veja bem, isso aí justamente faz parte daquilo que eu disse, entender como as coisas funcionam. Verdade? É claro que na conceituação geral, a gente não chama o que Kardec fez de a formação de uma escola iniciática. A gente não fala isso, que ele fundou uma escola iniciática. Na verdade, o espiritismo é considerado um dos aspectos do espiritismo é a religião, a parte de religiosidade. Mas Kardec fez um importante trabalho, importantíssimo, um trabalho
cósmico, para abrir os portais que nos conduziram à HPB, justamente a teosofia. É isso? A humanidade estava extremamente materializada naquela época, né? Só se falava em matéria, ciência acadêmica. De repente surge Allan Kardec. Allan Kardec, então, vem com seus livros dizendo: não é assim. Existe a vida física e a vida hiperfísica, dos espíritos. Né? E nós podemos entrar em contato com os espíritos. Né? As pessoas podem ser canais desses espíritos, eles existem em diversos planos. Né? Então, ele abriu com a sua tônica, ele abriu essa enorme porta, que depois HPB veio e trouxe nesse rastro luminoso que Kardec expandiu, ela vem e traz todo aquele conhecimento do Egito, da Índia, do Tibete. Nunca ninguém fez um trabalho desse na humanidade, não digo na humanidade, digo aqui no Ocidente. Nunca ninguém tinha feito um trabalho que Blavatsky fez, abrindo esses caminhos luminosos para o entendimento da ciência iniciática. E ela diz isso, em toda hora ela afirmava isso, que o conhecimento não era dela. Ela dizia: não sou eu que estou trazendo esse conhecimento, que estou ensinando. Ela dizia: eu não ensino nada, eu trago esses conhecimentos que me são proporcionados pelos mestres. Eu sou um veículo desses mestres. Então, isso é muito importante, essa definição dela, que ela data pela teosofia. Mas ela abriu um conhecimento fantástico. E depois, em seguida, vem o professor Henrique José de Souza, que ainda, no mundo moderno, é muito pouco conhecido. Né? É muito pouco conhecido. Quem chega a ter a honra e a felicidade de conhecer o professor Henrique José de Souza, a sua obra, é um ser privilegiado. Isso eu não tenho o menor medo de dizer. Quem conheceu, não nem precisa ser pessoalmente, quem conhece a obra do professor Henrique de Souza é um privilegiado, porque ele tem uma visão fantástica do universo, do passado, do presente e aquilo que nos reserva o futuro. Então, tudo isso aí realmente é um fato extraordinário de como as coisas funcionam. Cada um dentro do seu tempo. Jesus, o Cristo, abriu um espaço muito grande, dentro de uma linguagem adaptada àqueles tempos. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Jesus, o Cristo, ele podia falar de chakras, de yogas, né? De ciência da Índia, é isso? Concentração, meditação, ele podia entrar em tudo isso aí, né? Prática de yogas, mas ele nunca falou. Por quê? Porque não batia com o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Então ele se restringiu, ele sabia de tudo isso aí, mas ele se restringiu como um mestre que era e é a tônica do ciclo. Ele já não foi entendido. Ele não foi entendido falando a tônica do ciclo, né, do cercavo, e foi crucificado por causa disso, né? Imagina se ele falasse outras coisas. Então, seria impossível isso aí, né? Então, esse é o entendimento que nós temos que ter a respeito desse processo de transmissão do conhecimento, que são arquetipais, né? São arquétipos, são formas que existem no universo, e cada um tem que se tornar veículo desse conhecimento. Por isso que na palestra que todos devem assistir, eu aconselho que exista, sobre a era de Maitreya, né? Justamente o princípio que nos rege hoje é nos tornarmos veículo do Avatara Maitreya, ou seja, nos tornarmos veículo dessa consciência superior que é lá de Brahma, né? E que vai emitindo seus tulcos, vai baixando seu conhecimento até o nosso plano inferior, e nós temos que nos esforçar para sermos justamente veículos desse conhecimento. Por isso que existe agora, estamos vivenciando a era de Maitreya. Muito bom, professor. A Eliane Pontes, ela informa que o Grau Peregrino no Departamento do Rio começará nesta segunda-feira, dia 13, né? Ela coloca 2 datas, mas eu acredito, ela coloca também Grau Peregrino no Rio começará dia 17. Mas eu acredito que era bom confirmar a data, né? Porque eu acho que a mais certa seria dia 13 de janeiro, porque dia 17 é uma... O departamento da Moca, do qual eu faço parte, começa em fevereiro. Agora, não me lembro o dia. Aliás, eu coloquei no Facebook eu fiz eu coloquei um quadro, né?
dando essa informação do início do grau peregrino na Moca, aqui em São Paulo. Mas cada departamento tem sua data específica para começar. Tem sua data específica, isso. Mas eu vou tentar entrar nesse... Fevereiro, janeiro, fevereiro. Isso. Eu vou tentar entrar nessas informações e depois trazer aqui como informação para vocês, né? Moca começa em fevereiro e o Departamento de Santana vai começar em março. Mas aí eu vou... Oi, professor. Como nós dissemos, a pessoa entra no site da Eubiose, ela vai verificar os departamentos. Então, ela vai escolher um departamento que mais lhe convém e vai entrar em contato e ele vai ter todas as informações. Isso, exatamente. Exatamente. Bom, eu queria dar só 2 recados. Um é sobre o Centro de Terapia Holística, né, Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua sede lá na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí. É Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, a gente tem aí o telefone via WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 997566874, e o endereço aí no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no departamento da Eubiose de Brasília, de Santana, aqui em São Paulo, e do Sumaré também em São Paulo. E eu quero sempre reforçar, né, para vocês estarem aqui prestigiando o nosso projeto de iniciação, que hoje a gente está fazendo o programa de número 140, né, com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento, aqui no canal Conexão 3005, no sábado às 20h40, pelo YouTube, tá? E assim que eu tiver as datas certas, eu vou trazendo para vocês as datas do peregrino, mas é como o professor falou, é só entrar no site da Eubiose e verificar o departamento e os horários que mais lhe convém. A Eliana colocou que a data certa é dia 16, eu acho essa data mais correta, uma quinta-feira. Eliane, obrigado. Então, quem entrar no site da Eubiose Rio de Janeiro, quem estiver na região do Rio, já pode estar verificando essa data, tá? Já pode estar fazendo contato. E Rio de Janeiro, então, começa no dia 16 de janeiro, numa quinta-feira. Eu acredito que essa data seja mais correta. Eu quero dizer também... Tudo bem. Não, já concluiu. Pode falar, professor. Eu estou já me antecipando. Eu tenho aqui, são várias linhas, né, que a gente vai seguindo, já está tudo, isso não é feito na hora, tudo programado com antecedência, né? Existe agora um plano de estudo sobre a cosmogênese, que nós vamos desenvolver, passo a passo, nos aprofundando. Tem outro caminho, que é um estudo mais profundo sobre justamente o glossário teosófico de HPB, nos aprofundando. Depois tem outro estudo que nós vamos fazer, talvez em vários programas, né, sobre a história da Terra, né? A evolução da Terra e a evolução que veio de outros planetas para a Terra, como eu disse, né? Mercúrio, Vênus, Lua, Terra e a sequência da Terra. Então, isso aí talvez leve 1, 2 ou 3 programas, né, para ser feito, né? E outro momento importante também, que eu já estou programando, é justamente um estudo sobre os mundos internos, né? Os mundos subterrâneos. Um estudo também... Ou seja, tem material para mais 140 programas, né, professor? Então, então pelo menos mais 140 programas está garantido, né? É um assunto fascinante, né? E que tem muito assunto pela frente. Então, estão todos convidados aí para participar desse trabalho aqui. O professor, são vários assuntos interessantes e tem um também que é muito interessante, que é sobre o livro do senhor, viu? Você poderia fazer um programa só sobre o livro. Também, eu posso fazer isso também, né? Sobre o livro, né? Aliás, eu vou, nesse ano, logo no início do ano, eu vou providenciar a reedição do livro e vou terminar o segundo livro, né? No segundo livro, que eu estou na fase final, então vai ter aí essas duas possibilidades. E uma outra possibilidade também que eu tenho um livro de poesias também, para as poesias que eu fiz durante a vida, né? E só que esse livro eu pretendo fazer de maneira não de maneira virtual e deixar gratuito para todos aqueles que querem ler. Vai ficar gratuito. Né? Que legal, que legal. O senhor já...
Poesias Iniciáticas. Ele já está pronto, só pode terminar e... Aí eu preciso entrar, então, em contato com o editor, né, para ver, porque eu não entendo da edição, isso é muito complicado. Da edição, etc. Né? E o senhor pode deixar disponível no seu canal também do YouTube. Também. Pode deixar gratuitamente, exatamente. Muito legal, professor, muito interessante. Bom, professor, o pessoal já está se despedindo, as perguntas cessaram, e eu quero agradecer... Tem um outro livro ainda que está eu vou dar uma ideia, é as experiências iniciáticas que eu tive durante a minha vida. Eu já fiz uma palestra na Eubiose há vários anos atrás, então estou coordenando agora para fazer essa edição desse livro. Né? Isso. As experiências iniciáticas que eu tive durante esse processo que eu tive na minha experiência na iniciação, na Eubiose, com a teosofia também. Tem muita coisa interessante que não aconteceu por acaso, né? Eu sempre digo para os meus irmãos, né, que eu não vim para a Eubiose, eu fui trazido para a Eubiose. E todos são assim. Eu não vim para a Eubiose, eu fui trazido pela lei. Então, quando a gente chega numa escola iniciática, vocês podem acreditar nisso, a gente não vem para a escola iniciática, a gente é trazido. A lei nos traz para a porta da escola eubiótica. Agora é necessário que a pessoa bata na porta. Jesus deixou escrito assim, batei e abservosar. Bata na porta. Se a pessoa não bater na porta, a porta não se abre. Ela não se abre. Então, ela tem que bater na porta e, inevitavelmente, a porta se abre e ela entra no caminho do conhecimento. Uma coisa maravilhosa. Nossa, professor, então o senhor tem muita coisa para estar passando para a gente. E já vai fazendo o rascunho de tudo isso, viu, professor? Sim, já está tudo encaminhado, né? Já está tudo encaminhado, legal. Tudo encaminhado. Legal, professor. A gente vai trazendo toda essa informação aqui para o público do senhor, e aí, à medida que a gente for tendo novidades, o senhor vai... O que causou um atraso nesse todo esse processo foi a pandemia, né? Porque houve um recolhimento de tudo, né? Ficou difícil, né? Mas nada acontece por acaso. Não. Tudo acontece dentro da lei. A lei cósmica é justa e a lei cósmica sabe exatamente aquilo que tem a acontecer para a evolução da humanidade. Então, está tudo certo. Muito bom, professor. Então, era isso. Eu quero desejar a todos uma boa noite, um bom final de sábado, bom domingo, e até o nosso próximo sábado, né? O nosso próximo encontro, né? O próximo projeto Iniciação 141. 141. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, bom restante de sábado a todos, bom início de ano aí, hoje esse é o segundo programa, né? Então estamos no comecinho de janeiro, tem muita coisa pela frente, e bom final de semana para todo mundo, nos vemos no próximo sábado. Isso aí, boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, boa noite, meu irmão Carlos Nascimento, boa noite a todos os irmãos, queridos irmãos que estiveram presentes aqui na nossa apresentação. Todo vídeo, todo programa fica à disposição no YouTube. Ele fica lá para sempre, lá à disposição de quem quer ver, rever, fica sempre à disposição. Né? E muito obrigado a todos e muita luz e paz para todos e fiquem todos com Deus. Até a próxima.